Bom dia, Viva Bem está chegando na sua casa. Muito obrigada pela companhia. Você que nos acompanha pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, mas que a maioria da população não se preocupa. Vamos falar de plano funerário. Você já pensou nisso? Já se preocupou com essa possibilidade? Perder um ente querido é sempre tão triste, a gente tem tanta preocupação quando perde um ente querido, tem que cuidar de tantas coisas. Isso tudo pode ser amenizado através de um plano funerário. Para falar sobre este assunto e explicar exatamente como funcionam esses planos, nós convidamos o Carlos Eduardo Correia, que é diretor do Santa Catarina Assistência Familiar. Bom dia, Carlos Eduardo, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado. Como que nasceu a Assistência Familiar Santa Catarina? Esse é um projeto que existe há bastante tempo em outros países e foi trazido para o interior de São Paulo, para algumas cidades de São Paulo, como uma novidade no setor funerário. E disso a gente trouxe para a nossa área também, para que pudesse fazer esse processo para a população de Santa Catarina. Perfeito. E hoje vocês atendem em qual região exatamente de Santa Catarina? Nós estamos hoje desde Joinville até Tijucas, até Indaial, nesse meio, em todas as cidades. Cerca de 15 cidades diretas, 25 indiretas. Que maravilha. E atende então toda a nossa região aqui do Vale do Itajaí, então? Toda a nossa região do Vale do Itajaí e litoral norte. Que maravilha. E é uma preocupação que realmente as pessoas não costumam ter, né, Carlos? De se preocupar com o futuro, como vai ser. É lógico que a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer, mas não é uma preocupação que se tem em vida, de procurar um plano, de que isso seja aliviado ao longo da vida, para quando chegar lá na frente, de repente, os filhos, os netos, não tenham essa preocupação, porque a despesa realmente é muito alta de uma vez só, né? Geralmente é muito alta e toda a burocracia também é muito grande. Então, esse processo, a gente, em alguns momentos, vivenciou uma necessidade das pessoas mais velhas de estarem guardando dinheiro, de fazerem poupanças, de estarem se preocupando com essa hora e os mais novos ainda não entenderem o porquê. Com o plano hoje, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas mais novas pudessem dar uma segurança, uma tranquilidade de final de vida para as pessoas mais velhas. Que maravilha. E como que funciona exatamente? Tem plano familiar e também tem plano empresarial? Isto, no plano familiar, nós estamos contemplando esposa, filhos menores, pai, mãe, sogro e sogra no mesmo pacote, num único valor mensal, para que numa necessidade qualquer a gente esteja fazendo esse tipo de serviço. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa adquire esse plano por um valor X por mês e aí isso vai fazer com que qualquer um desses integrantes da família que você falou, pai, mãe, sogro, sogra, filho, filha, se vira ao óbito, está coberto pelo plano e todo o serviço funerário está incluso, é isso? Exatamente, todo o serviço funerário completo, porque a gente entende que nesse momento é um momento mais difícil da vida, é um momento de perda, é um momento que precisa ter um amigo e a gente se apresentou como amigo dessa família para que pudesse fazer uma coisa de uma forma muito fácil, muito barata, muito interessante e muito completa. E aí como que funciona? São vários tipos, vamos focar no plano familiar primeiro. São vários tipos de plano, por exemplo, a pessoa quer ser cremada, é um plano. Se ela quer ser enterrada, é outro plano. É assim que funciona, não? É assim que funciona, exatamente. Entendi. Nós estamos hoje com um pacote de serviço funerário, que é o nosso principal produto. E temos também um outro pacote que contempla tanto a cremação quanto ao sepultamento em cemitérios locais. Entendi. Então, na verdade, é tudo incluso. Por exemplo, a pessoa faleceu em casa, tem desde a remoção do falecido, é assim que funciona? Inclui no pacote? Isso, inclui. Desde a remoção do falecido, ou de casa, ou do hospital, ou de IML, ou ainda de SVO, que são sistemas de verificação de óbitos, até a complementação, até o completo serviço, até o horário de sepultamento. E, claro, se a pessoa optar ainda por ter o plano que a gente chama de Master, que contempla o sepultamento ou a cremação, óbvio que a gente vai estar entregando isso até o final do serviço. Ah, entendi. Então ela pode optar, por exemplo, ela pode querer só o serviço funerário e depois ela vai fazer a parte, a questão tanto de sepultamento quanto cremação. Ela tem essa opção de escolher só esse serviço funerário de remoção, de toda a documentação, toda a burocracia que é na hora do falecimento. Tem essa opção, são dois planos diferenciados. Exato, tem. E ainda, claro, a gente tem esses complementos como serviços particulares para que a população possa entender, possa escolher
a forma que quiser. Se de alguma forma alguém do plano, que tem só plano funerário, amanhã quiser fazer uma cremação, quiser optar por um sepultamento, nós hoje temos o cemitério, temos o nosso crematório e fazemos esse serviço da mesma forma. Ah, entendi. Não há necessidade de terceirizar esse serviço, então. Você já pode oferecer isso na medida que ela escolher. A gente tem hoje esse tipo de processo exatamente por causa dos cemitérios estarem lotados. E hoje o espaço físico para um cemitério é muito grande. Claro. A gente notou que as prefeituras têm dificuldade em montar novos cemitérios, é um processo muito demorado, é um processo muito burocrático e a gente tinha que ter isso para poder fazer o nosso serviço de uma forma completa. Então, hoje, nós optamos por montar realmente o crematório, por ter o cemitério, para que a gente pudesse oferecer isso de uma forma completa. Claro. Era uma necessidade das cidades, uma necessidade das famílias e, de uma forma geral, para que não deixasse na mão, a gente montou isso. Perfeito, até porque se hoje a pessoa for procurar adquirir um jazigo, um espaço num cemitério, custa um dinheirão, na verdade, para ela adquirir assim, de repente, se já não tiver isso da família, é bem complicado esse processo, né? Se não optar por um plano, se for diretamente escolher este espaço, é bem diferente. Tendo o plano, já vai pagando no decorrer da vida e não tem essa dor de cabeça no final, né, Carlos? Bem isso. Apesar de nós termos famílias muito antigas dentro de nossas cidades, as cidades são muito antigas, tem muita gente que sempre tem algum parente que tem algum espaço que pode ser utilizado, mas a gente sabe que não é tão fácil contar com um parente, contar com um amigo, contar com alguém que tenha, nesse momento, pensar nesse tipo de coisa. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas possam se resolver sozinhas, possam estar tranquilas nesse processo. Entendi. E quanto ao plano empresarial, como que funciona? Nós estamos com uma cobertura idêntica de funeral para as empresas, só que com formas diferentes de montagem de contratos. Existem algumas empresas hoje que estão, inclusive, ajudando no pagamento desses valores. Isso está estendido à esposa e filhos menores, não aos... Maiores de 21? E também não aos ascendentes, somente aos descendentes. E, de uma forma geral, para que toda empresa tenha isso como um benefício. Claro. Em que o funcionário geralmente tinha que pedir ajuda, tinha que pedir dinheiro emprestado, porque nessa hora ele vai poder contar só com as pessoas que ele conhece, com o patrão, com a empresa, de alguma forma. Então, isso foi feito para que pudesse também aliviar a carga do empresário quanto a essas necessidades. Com certeza, porque já que as empresas costumam pensar no plano de saúde, por que não no plano funerário também, né? Sabendo que isso um dia vai acontecer com todo mundo, alivia muito mais, a família nesse momento realmente não tem cabeça para resolver isso e tem que resolver, né? Tem que dar um destino a esse corpo e é sempre um momento de muito sofrimento. Isso pode ser resolvido da melhor forma possível, né? A família, eu digo assim, a família fica com o sofrimento, mas essa parte burocrática que dá uma dor de cabeça danada, está tudo resolvido. Tem o plano amigo que pode fazer com que essa parte seja resolvida e feita. Exatamente. E aí me diz uma coisa, o plano tem carência como um plano de saúde, não? Tem carência como um plano de saúde, sim. Ele trabalha exatamente como plano de saúde e, de certa forma, a gente tem até a parte de saúde, que a gente pode entrar um pouquinho depois, mas a carência existe para que a gente possa fazer com que todos os clientes tenham o mesmo tipo de tratamento, mesmo direito. Sim. Para que não seja banalizado com uma necessidade instantânea, momentânea, em prol de um grupo inteiro que está pagando isso, bancando um processo para que seja feito para alguém que comece ontem a fazer. Então, para que todos tenham o direito igual, sim, existe uma carência. Tá. E ela é padrão? Como que funciona a carência? É padrão para cada tipo de contrato, óbvio, né? Mas é padrão para o plano familiar de 180 dias. Então, é realmente uma compra antecipada, é uma compra que a pessoa precisa estar ciente de que não vai usar, né? E não é para usar exatamente no mesmo dia. Né? E a empresa, hoje, a gente está trabalhando com 90 dias, porque são pessoas mais novas, são pessoas que é um grupo inteiro de pessoas que não está lá por causa de um só. Então, a gente pode ter uma facilidade, uma diminuição nesse prazo de carência.
Mas não é muito tempo, 180 dias é lógico, sempre vai surgir aquela pessoa que de repente está com um parente enfermo, hospitalizado, que o médico até de repente já falou que, né, é uma questão de espera e vai recorrer ao plano e realmente talvez não tenha essa cobertura. Mas no caso, se a pessoa está com uma doença pré-existente, isso influencia na carência ou não? É só os dias mesmo? Nós não trabalhamos igual a uma seguradora, nós não estamos aqui para negar serviço. Nós não temos uma necessidade de criar nenhum tipo de problema para que isso seja feito. Claro. A ideia é realmente ajudar e atender. Sim. Nosso valor está hoje o mais barato do mercado para que possa atender isso com a qualidade que a gente quer fazer. Então não tem nenhum tipo de doença pré-existente ou de limite de idade, não é um seguro, não é uma seguradora, claro. Não é isso que a gente pretende. É só a questão dos dias mesmo, 180 dias no plano familiar e 90 dias no empresarial. Com respeito a todos aqueles que estão pagando há muito tempo, a gente montou isso para que realmente pudesse ser feito de uma forma bastante clara, bastante aberta, para que não houvesse nenhum tipo de problema com todos aqueles que, poxa, pagaram isso, estão pagando há muito tempo e, de certa forma, já contribuíram para que pudesse ser feito o próximo serviço. Perfeito, é lógico, a pessoa não pode adquirir o plano e já usar amanhã, realmente isso não é viável, mas está certíssimo, porque realmente tem pessoas que se antecipam bastante, né? Apesar de eu ter falado no início do bloco que poucas pessoas se preocupam, mas sempre tem aquele que pensa, eu já vou fazer um plano funerário para o meu pai, para minha mãe, ou mesmo para mim, mesmo sendo jovem, que tem essa preocupação, porque lá na frente não quer transferir essa preocupação, essa incomodação, digamos assim, para outro ente querido, porque já basta o sofrimento desse dia, né? Perder um ente querido não é bom para ninguém, então realmente é uma preocupação que você pode lidar de uma forma muito natural, né, Carlos? Como um plano de saúde que você adquire. Para você entender, a nossa família está no processo funerário há 110 anos esse ano. É uma empresa bastante antiga, já de bisavôs e tudo mais. E eu sempre notei, quando mais jovem trabalhava na funerária, que essas pessoas atravessavam a rua para não passar na frente da funerária. Porque tinham medo, tinham um certo receio. Exatamente, ficavam distantes disso. E depois, com o plano, essas pessoas visitam mensalmente a funerária para pagar o seu plano, para estarem lá, para saberem das novidades, saberem de novos convênios, saberem de novos descontos que a gente oferece à carteira para que profissionais de saúde, profissionais liberais, empresas possam repassar descontos para eles. Então, eles estão lá todo mês visitando a funerária que antes eles não passavam na frente da calçada. Olha só, a pessoa está encarando como uma coisa natural, porque vai acontecer com todo mundo, um dia vai falecer, então vamos se preocupar com esse futuro. Não é exatamente aquele momento de dor que a pessoa está indo lá para... E isso faz com que facilite essa necessidade, esse momento, cria uma amizade com o pessoal, vira realmente o amigo na hora que precisa. Com certeza, porque sabe que aquela pessoa que está acompanhando já há um bom tempo, com quem está fazendo o plano, é quem depois, no final da vida, vai cuidar mesmo de todo o processo. Realmente estabelece um vínculo de amizade mesmo. Que bacana, Carlos. Bom, eu quero conversar com você ainda sobre o processo de cremação, acabar com todos os mitos e dúvidas que as pessoas têm, mas eu vou chamar um rápido intervalo, então. Você que nos assiste, não sai daí, já já a gente está de volta.